pastor Wellington vai falar sobre a volta de Cristo. Todos os mais que vencedores, paz seja convosco. Eu não posso deixar, todos os mais que vencedores, paz seja convosco. Eu não posso deixar de manifestar uma grande gratidão que eu tenho pela Igreja do Evangelho Quadrangular, porque foi através dessa igreja que eu conheci Jesus no ano de 1981, na igreja do pastor Jerônimo, o meu pai na fé, que na época o mundo estava com a expectativa sobre o alinhamento dos planetas, e o pastor Jerônimo estrategicamente estava pregando sobre a volta de Cristo. E essa mensagem me marcou de tal maneira que nunca mais saí da igreja do Evangelho Quadrangular, e só vou e nunca vou sair, porque depois que Jesus voltar para nos buscar, vamos morar na cidade quadrangular. E não posso deixar de manifestar gratidão pelo pastor Mário, pastor Antônio, e também o meu superintendente, o pastor Joaquim Cantagalli, que é um pai para os pastores da primeira região. E eu quero ler com vocês o primeiro versículo desta palavra, desta tarde, desta viração do dia, que está em Atos 1:11, quando Jesus, após dar justamente as instruções últimas sobre o batismo no Espírito Santo, ele então começou a subir aos céus, diante dos olhos dos discípulos, que estavam admirados, atônitos, e eles, depois que Jesus sumiu nas nuvens, continuaram olhando para as nuvens, não sabemos quantos minutos. Eles ficaram apreciando aquela maravilha, quando dois anjos, apareceram ao lado deles e disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Porque este mesmo Jesus que para o céu o viste subir, da mesma forma vocês o verão descer. Porque esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu dentre vós, virá do mesmo modo como o viste subir. E a igreja então nasceu no dia de Pentecostes com o batismo no Espírito Santo, mas com a grande esperança, a grande convicção: o nosso Senhor voltará. E eu quero trazer aqui rapidamente um perfil da doutrina da volta de Cristo, começando pela essa certeza de que Jesus voltará. A igreja primitiva caminhava na unção do Espírito Santo, e a cada dia Jesus salvava, curava, batizava no Espírito Santo, e todos os discípulos, cujo número estava aumentando cada dia, estavam com a bendita esperança: o nosso Senhor voltará. Então essa certeza, a igreja verdadeira do Senhor Jesus, vive pronta para o retorno, para a volta do Senhor Jesus. Nós temos certeza que Ele voltará. Todo cristão verdadeiro, cheio do Espírito Santo, ele crê que Jesus voltará. Estão prontos para essa volta. Nós temos essa certeza. Primeiro, porque foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, que profetizaram sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E todas as profecias sobre a primeira vinda se cumpriram literalmente, detalhadamente. Por exemplo, Isaías 53 é uma profecia sobre a primeira vinda de Cristo, incluindo a sua crucificação e ressurreição. E se cumpriu item por item de Isaías 53. E
as profecias da segunda vinda, da volta de Cristo, também vão se cumprir literalmente, ponto por ponto. Exemplo, Isaías capítulo 11, profetiza sobre a segunda vinda, que Cristo virá, o Messias virá para estabelecer o reino, para derrotar o anticristo, para estabelecer o reino pleno de Deus sobre a terra. Vai se cumprir literalmente. Quantos creem, digam amém. O próprio Senhor Jesus prometeu que voltará. Em João 14, de 1 a 4, Jesus consola os discípulos, porque ele estava dizendo que ele estava prestes a voltar para o Pai, e ele consola os discípulos dizendo: não se entristeçam o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar, e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então o próprio Senhor Jesus prometeu que ele voltará. E depois de assunto aos céus, logo os anjos vieram para dizer aos discípulos: olha, vão buscar o batismo no Espírito Santo, porque esse Jesus voltará. E a igreja, os apóstolos, os primeiros apóstolos anunciavam que Jesus voltará. O apóstolo Paulo se destaca, porque o apóstolo Paulo recebeu a revelação do mistério do arrebatamento da igreja. E quando Paulo falava do arrebatamento, ele se incluía, ele dizia: os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, quer dizer, ele se incluía, nós os vivos seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Então, se Paulo acreditava que Jesus voltaria nos seus dias, quanto mais nós, hoje. Portanto, hoje, a igreja de Cristo na terra continua pregando que Jesus voltará. E a igreja do evangelho quadrangular, ela não é biangular, não é triangular, ela é quadrangular. Nós pregamos: Jesus salva mesmo, Jesus cura mesmo, Jesus batiza no Espírito Santo mesmo, e ele voltará mesmo para buscar a sua igreja como ele prometeu. É o evangelho completo. Irmãos, em Mateus capítulo 24, 27, diz: assim há de ser a vinda do Filho do Homem. No versículo 13 de Mateus 24 diz: porém tudo isto é o princípio de dores. Esse princípio de dores refere-se aos sinais da proximidade da volta, da segunda vinda do Senhor Jesus. E esses sinais, Jesus falou em Mateus 24, de 1 a 13, ele falou de falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerra. Você vê falar de guerras e rumores de guerra, e isso centraliza-se no ponto que é o relógio de Deus na terra, Israel. E também catástrofes, terremotos, maremotos, pestes e grandes enchentes, secas, incêndios, o aquecimento global. Tudo isto são sinais de que a proximidade de Cristo está aí. Junto a isso, o aumento do conhecimento da profecia. Hoje, mais de milhões de pessoas, a Bíblia está na mão do povo. O povo está conhecendo a profecia. E o conhecimento científico e tecnológico, que avança a cada minuto. Você compra um computador de última linha e você acaba de comprar, já foi lançado um muito melhor. Então, esse avanço tecnológico, junto com o aumento do conhecimento da profecia, está preparando o cenário mundial para a grande tribulação. Mas espera aí, nós não estamos esperando a grande tribulação. Jesus ainda falou que o amor de muitos se esfriaria. Não vou entrar em detalhes,
Mas quando o amor da humanidade se esfria, você vê o aumento do crime, da violência, da corrupção, da perversão. O destaque dos jornais esses últimos dias é a pedofilia e a destruição da família. E tudo isso são apenas o princípio das dores. Quer dizer, não chegou ainda às dores mesmo, que será a grande tribulação, mas é os princípios. E esses sinais estão aí diante das câmaras de televisão. E Jesus disse: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Nós precisamos perseverar na doutrina. O apóstolo Paulo fala na sã doutrina. Esse seminário vem numa hora certa para nós resgatarmos os fundamentos principais, a doutrina. Em meio a todas essas coisas, nós precisamos perseverar com fidelidade ao Senhor Jesus até o fim. Agora, nós temos 3 perguntas para ser respondidas aqui em linhas gerais, resumidamente. Primeira pergunta: quando é que será a volta de Cristo? O próprio Jesus, falando da sua segunda vinda, ele deu essa resposta. Em Mateus 24:36 ele diz: ninguém sabe o dia e nem a hora, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. E Paulo explica em 1 Tessalonicenses 5:2 que ele virá como vem um ladrão, quer dizer, repentinamente. Um ladrão é diferente do assaltante. O assaltante chega na cara da vítima com a arma e diz: me passa tudo que você tem. Dito que Jesus virá como ladrão, quer dizer, esse aspecto da surpresa, que surpreende. Por isso temos que estar vigilantes a todo tempo. Então, a volta de Jesus, ela será pessoal e iminente. Diga iminente. Eu não disse eminente, eu disse iminente. Uma coisa que é iminente é algo que pode acontecer a qualquer momento, sem aviso prévio. Não precisa acontecer nenhum sinal para a volta de Cristo acontecer. Quando nós falamos de sinais, os sinais que eu falei aqui no início, se refere ao preparo do cenário mundial para o que acontecerá depois do arrebatamento da igreja, que será a grande tribulação. Mas os sinais que estamos falando não se tratam dos sinais do arrebatamento da igreja. Isso é iminente, pode acontecer a qualquer momento, sem aviso prévio. E quem dera que acontecesse num momento como esse aqui. Ficaria aqui nessa igreja somente banco, bíblias, ternos, gravatas, paletós. Ficariam aí sapatos e tudo mais, porque nem essa roupa aproveitaremos, porque nós teremos umas vestes novas, branqueadas pelo sangue de Jesus. Trocaremos essas vestes pelas vestes brancas de Jesus. Irmãos, a segunda pergunta é: como será